Agora vamos girar a nossa reportagem na capital federal, porque o tenente-coronel Mauro Cid presta depoimento hoje na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Quem está acompanhando desde o início, desde o princípio, é o Bruno Pinheiro, que chega ao vivo, vai trazer todas as informações para a gente. Bruno, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Muitas horas de sessão, mas nada muito esclarecedor, já que Mauro Cid se manteve em silêncio, mas essa reunião já se arrasta há muitas horas. Quais são os destaques para a gente, hein, Bruno? Bem-vindo. Além de não esclarecer, muita confusão durante a reunião, durante este encontro. A você uma ótima semana, é sempre uma honra, uma satisfação, uma alegria recebê-lo aqui. Vamos lá entender o que aconteceu. É normal de que durante essa oitiva, quem será ouvido, ele faz o uso da fala durante cerca de 20 minutos aproximadamente, a fala de Mauro Cid, que durou cerca de 9 minutos e 50 segundos. Muito rápida, ele fez uma retrospectiva sobre a sua vida no Exército, cerca de 27 anos no serviço militar, e também respondeu que não foi uma escolha, ele não escolheu se tornar ajudante do ex-presidente da República, que tinha um certo planejamento em ir ao exterior e que aí, de fato, ele acabou sendo indicado a assumir como chefe da ajudância de ordens do ex-presidente. E aí se limitou a responder a vários questionamentos, exemplo, a sua idade. Inclusive, ele disse que iria usar o seu direito de ficar em silêncio. É importante relembrar que o que foi autorizado ao ex-chefe e ajudante de ordens era que o silêncio, que não respondesse, o que houvesse um entendimento, queria auto-incriminar, e não um silêncio absoluto. Ele chegou a responder a forma que aconteciam as reuniões e a movimentação na presidência da República. Vamos rever justamente esta fala do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Na mesma linha, nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Houve ainda uma certa discussão sobre os nomes que estão visitando o ex-ajudante de ordens na região do Exército aqui na capital federal. Essa lista extensa, na verdade, de alguns nomes entre amigos e familiares, e houve uma discussão entre a oposição e aliados do governo Lula. Esta reunião, que tinha a expectativa de render e muito, de aproveitar informações que seriam respondidas e avançar na investigação, acabou que não aconteceu, ou seja, quem de fato está sendo ouvido não respondeu o que aliados do governo estavam aguardando. E aí, diversos requerimentos foram analisados e sigilos serão retirados, a fim de conseguir entender de que forma as conversas aconteciam, inclusive os e-mails de Mauro Cid lá na presidência da República. Essa oitiva ainda não acabou, a gente continua acompanhando. Volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Pois é, agora, Bruno, havia muita expectativa para esse depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, mas como você bem disse, era grande a chance de ele usar esse dispositivo constitucional que assegura a ele o direito de permanecer em silêncio, de não se auto-incriminar. Foi o que ele fez em grande parte das perguntas. Agora, me diga uma coisa, quais são as repercussões sobre aquilo que ele revelou e aquilo que ele disse? Você comentou que houve até confusão, bate-boca, alguns parlamentares subiram o tom quando formularam as perguntas ao ex-ajudante de ordens. Quais foram os pontos mais sensíveis dessa oitiva até aqui? Aqui existem reclamações envolvendo uma certa ameaça, de acordo com a oposição. Só para a gente entender, e quem nos acompanha, a audiência que está chegando agora, inclusive, para a gente entender que quando era feito o tipo de questionamento e ele respondia que iria ficar em silêncio, havia uma certa forma de ameaça. Então, se o senhor não vai responder, a gente vai chamar a sua esposa que ela vai responder. Isso incomodou muito a oposição, essa forma de ameaçar
afastar o interrogado, colocando uma chantagem ali, dizendo que iria retirar o sigilo, e houve uma tentativa de também entrar no emocional de Mauro Cid sobre não vacinar as suas filhas e a sua esposa durante essa viagem aos Estados Unidos. Isso tudo gera essa repercussão, e o que tem incomodado o deputado Arthur Maia, que está na condução da CPMI, é que justamente a senadora relatora Elisiane ontem realizou um jantar com diversos nomes e aliados e outras reuniões que estão acontecendo, que é de interesse da CPMI, e essa alta cúpula não está sendo chamada, não está sendo convidada. Informações que são articuladas antes de chegar na CPMI, o que seria uma reunião extraoficial, e quando chega aqui, alguns requerimentos já estão sendo indicados. Exemplo, os que foram analisados hoje. Houve uma reclamação que é necessário cerca de 48 horas, assim que o requerimento é divulgado na agenda, e somente após cerca de 40 horas ser analisado, o que não aconteceu. Requerimentos que foram indicados hoje já foram analisados hoje mesmo. Então, são diversas linhas que aliados do governo estão acelerando o ritmo, o que seria esse ritual do regimento de uma CPMI, e a oposição acaba reclamando e gera muita discussão e acaba dificultando a condução de uma reunião, exemplo a de hoje, o que se estende o dia inteiro, o que tinha a chance de ser resumido a discussão e avançar na investigação, não está acontecendo, viu? Tá certo. Bruno Pinheiro trazendo as principais informações desta sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que recebe o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Inclusive, vamos a Brasília, imagens ao vivo, vamos acompanhar quem fala. Neste momento é o senador Magno Malta. Vamos escutar um trecho. Parabéns mesmo pela sua fidelidade. Quando outro coronel aqui esteve revoltado, que lhe mandou mensagens, as suas respostas monossilábicas em nada te compromete. Mas você era o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. O alvo não é você, você está pagando por ter sido o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Agora eu lhe pergunto, essas minutas de golpe, esses desenhos de golpe, porque todo mundo foge do dia 8, houve vandalismo? Houve. O ministro da Justiça foi avisado, tem documento. Não tem nada de mais cooperar. O ministro Alexandre de Moraes já tinha feito. Ele já fez, já enquadrou todo mundo. A minha pergunta é, as pessoas estão em casa de tornozeleira, mas com um montão de crime nas costas para poder responder. Aqueles que estão presos, e aliás, quem está falando aqui é quem vai à Papuda, é quem vai à Colmeia, é quem tem tido conversas com a relatora, com o presidente, pedindo até misericórdia de que essas pessoas precisam ser ouvidas. Elas estão envolvidas no inquérito, com um processo nas costas, e não serão ouvidas. Então, o homem mais próximo de Lula é o G. Dias. Esse eles querem impedir de vir. Esse vamos esperar para frente. Os aliados de G. Dias não podem vir agora. Quem tem que vir é você, que era o homem mais próximo de Bolsonaro. Porque o alvo nunca foi você. O alvo é Jair Bolsonaro. Mas não vão achar. Porque Jair Bolsonaro poderia ter dado um golpe como o presidente da República, sentado na cadeira e com o povo com ele, hein? Multidões com ele. E não deixou de estar, não. Só uma informação aí para quem está dizendo que está abandonado. Vá visitar a Papuda e a Colmeia, entre e vocês vão ver por quem que eles perguntam. Para quem que eles mandam lembrança, abraço, estão orando. Continua cantando, presidente, o hino nacional dentro da Papuda, dentro da Colmeia, pastor Marco Feliciano. Ninguém arregou de nada. Ninguém arregou de nada. Agora, o nosso foco é dia 8. Eu lhe pergunto, nesta minuta de golpe, nessas reuniões para dar o golpe, quantas vezes o senhor se reuniu com essa mulher aqui? Teve alguma reunião com ela? Senador, com todo respeito, para manter a coerência, eu vou continuar seguindo a orientação do meu advogado. Não permanecer em silêncio. Porque essa senhora aqui, ela seria presidente do Brasil caso tivesse ocorrido o golpe. Irmã Hilda estava na frente do QG orando. Essa aqui seria a presidente. Aliás, eu vou até fazer um quadro dizendo a presidente que poderia ter sido. Irmã Hilda. Portanto,
Há só uma diferença básica em tudo que eu ouvi aqui. Entre você e G. Dias. Protela-se a vinda do mais próximo de Lula e antecipa-se a vinda do mais próximo de Jair Bolsonaro. Essa narrativa não tem fundamento, ela não tem prosperidade, ela não tem fundamento e certamente cairá por si. É verdade, tudo que nós achávamos que essa CPI poderia produzir, no final, essa montanha vai parir um rato. Se pelo menos o nosso povo, as pessoas simples desse país, que estão sendo investigadas, estão em casa com a tornozeleira na perna, aqueles que ainda estão presos, ainda estão chorando ali na Papuda e na Colmeia, forem inocentados de um crime que nunca cometeram, senador Flávio, certamente nós teremos cumprido nosso papel. Cid, Deus te abençoe, continuo te chamando de amigo. Próximo orador inscrito, tinha permutado o seu tempo. Senador... Tá aí, senador Magno Malta, eleito pelo Partido Liberal, Estado do Espírito Santo, fazendo um contraponto, uma certa crítica nessa introdução à pergunta à própria CPMI, ao colegiado, que, segundo ele, acaba agilizando a vinda de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba protelando a participação e também a aprovação dos requerimentos de pessoas ligadas ao atual presidente da República, Lula. Ele formulou a questão a Mauro Cid e ele, mais uma vez, fez o uso do dispositivo constitucional que lhe garante o direito de permanecer em silêncio. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais atualizações e destaques desta sessão com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco mais informações.